alimentar, pode ser estudada inclusive nos países já foi institucionalmente muito fácil, sou psicóloga, sou professora aqui nesta casa, que eu faço estas coisas, é muito bom que nós temos aulas, com todo o gosto, já quase há 18 anos, mas faltou dizer uma coisa muito importante, que hoje, quando me digam poder falar sobre o digital e o analógico, eu pus ali a minha impressão digital, porque, para além de ser professora, ser mulher, ser psicóloga, sou mãe do titular de Manuel, e estes desafios inscrevem-se todos na forma como eu visto todos os dias estes papéis, e acho que não consigo ser umas e as outras. E pensar todas estas questões nos vários papéis que fiz todos os dias. Mas não foi é porque a minha impressão musical é porque sou eu, mas também é porque com todos os dias começámos a comunicar, a comprar, a viver, a namorar, a falar. Eu, aliás, eu acho que nas aulas eu digo aos alunos que um dia destes espécie, devemos nascer todos com a pontinha dos dedos assim um bocadinho mais reforçada, porque acaba por ser imprescindível a forma como isto se tornou nas nossas vidas. Claro que parece que vou ser assim um bocadinho amada fita, porque vou tornar-me assim mais, ao falar da forma como toda esta transição do digital e do analógico teve impacto nas nossas vidas e teve impacto sobretudo no desenvolvimento e na forma como nos construímos e na saúde mental, hashtag, não é? Na saúde mental e sobretudo no impacto na infância e na adolescência. Eu fiquei sem o... Não sei se é preferível eu ter o comando para poder... Ok. E, portanto, do ponto de vista de desenvolvimento, há aqui uma reconfiguração muito grande. Os estudos o que é que nos dizem? Que a maior passagem não existe quando há uma transição para entre o analógico e o digital. Já falámos muito disto, sentimos-nos todos, e um dia destes são vocês a sentirem-se um bocadinho todos velhos, rapidamente, à velocidade que isto acontece, mas a verdade é que no final do século passado, em 2001, a internet já era, e os computadores já estavam um bocadinho disseminados de uma forma mais ou menos nas casas. Aquilo que vem revolucionar aquilo que é entendido é que esta transição, nessa altura, parecia não ter grande impacto, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista emocional, quer mesmo do ponto de vista psicológico. Qual é que é a revolução maior? A revolução maior acontece mesmo com a introdução do primeiro smartphone, e a Apple ganha em 2007 esta corrida, e esta possibilidade de trazermos um mundinho no bolso, e a forma como isto tudo interrompe, reconfigura aqui, sobretudo a infância e o desenvolvimento. E há autores que falam mesmo da reconfiguração da infância baseada no brincar para a infância baseada no telefone. E é aqui que começa a ter um impacto desenvolvimental muito grande. Vocês, já falámos aqui, eu e a professora Joana, que éramos da geração millennial, vocês são da geração Z, já, não é? Já crescem com os telefones muito cedo e isto parece ter cada vez mais impacto na forma como depois nos construímos e porque que hoje falamos, eu costumo dizer a brincar que o Covid não é a verdadeira pandemia do século, a verdadeira pandemia do século é uma coisa que se chama ansiedade. Vocês começam a dar sinal todos os dias, nós notamos isto em contexto de sala de aula, eu noto isto cada vez mais cedo em consulta, e a brincar, ainda agora estive com os meus filhos na batalha, onde foi a batalha de Aljubarrota, e o senhor a explicar a disposição do Exército
português, colocava a aula dos namorados. E ele dizia, a aula dos namorados sabem porquê? Porque eram sobretudo arqueiros com 13, 14 anos. Não é? E eu pensava assim, caramba, mas o que é que mudou em 500 anos em termos de evolução neurológica? Se aos 13, 14 anos estávamos na frente de uma batalha prontos para morrer, e agora não conseguimos fazer uma apresentação oral de 10 minutos, quando a professora até acho que é simpática, e de repente, professora, eu tenho que lá ir fora respirar 10 vezes, professora, eu tenho... O que é que aconteceu, assim, do ponto de vista neurológico, o que é que aconteceu? Porque em 500 anos, isto, do ponto de vista de evolução de espécie, não há não é assim tão significativo. Há aqui, de facto, do ponto de vista de saúde mental, há aqui um impacto enorme nesta transição do analógico para o digital. Porquê? Porque o desenvolvimento precisa de vínculo, precisa de tempo e precisa de autonomia. E é tudo aquilo que os smartphones roubam. Roubam o vínculo, e roubam vínculo porque as famílias estão... Pode não haver gritos, pode não haver berros, mas está cada um na sua divisão, com um ecrã, muito longe uns dos outros. Não, o tempo... já se falou hoje de cartas nesta tarde, e eu costumo brincar e digo assim, bem, as pessoas que esperavam 3 meses por uma carta, e não foi assim há tantos anos quanto isso, deviam levar uma vantagem emocional muito grande em relação a nós. Se nos dão vista e não respondem, 1 minuto depois já estamos com taquicardia. E isto é tudo importante e fundamental para nós percebermos como é que temos tempos de frustração, tempos de resposta, como é que gerimos emocionalmente a rejeição, como é que gerimos emocionalmente a questão do controlo, que eu até acho, isto dava pano para mangas, eu também não me quero aqui alongar, mas mesmo em relação às violências, à agressividade, e depois porque nós todos crescemos de forma diferente, por muito que se fale de igualdade, há diferenças biológicas na forma como os rapazes crescem, como é que as meninas crescem. Isso também tem impacto depois, e já vamos ver, nas redes sociais, no consumo dos videojogos e por aí fora. Mas isto para dizer que quando falamos de controlo, de abuso, de políticas de privacidade, eu, se quiser, consigo, através do meu smartphone, perceber quantas vezes é que o Manuel fez cocó hoje na escola. Espantem-se, porque já há creches em Coimbra que os pais podem, no momento, poder, através de uma câmara, perceber o que é que a criança está a fazer na creche. Aceder através da câmara. Isto traz um sentimento de controlo enorme e interfere com a confiança que nós estabelecemos nas instituições, nos outros e na forma como nos construímos em termos relacionais. E começa muito cedo. Vocês sabem, pelas aplicações, quando é que a vossa colega saiu de casa. Vocês sabem, as empresas sabem o que é que consumimos, o nosso comportamento, e nós vamos sempre sendo aqui pecinhas de peão num tabuleiro. Claro que, de forma mais consciente ou mais inconsciente, tudo isto, e se as crianças e sobretudo os adolescentes, e é aí que importa falar, porque são aí que os números são mais feios. No final, na entrada da puberdade e na adolescência, os índices de ansiedade e os índices de depressão, infelizmente, são cada vez maiores. E são concretizáveis e operacionalizáveis através das taxas de suicídio, que são maiores também, das taxas de mutilações também, que são maiores também, e que era, por exemplo, a tentativa de suicídio, era um fenómeno muito mais circunscrito até aos rapazes por serem mais agidos, por serem mais impulsivos, e agora disseminou-se um bocadinho também nas meninas com as questões... E isto acaba por ter aqui algum impacto. Do ponto de vista neurológico, podem passar o próximo, isto para vocês perceberem, falamos de 3 cérebros dentro do mesmo cérebro. O que é que isto quer dizer? Há um cérebro chamado réptil, que, espantem-se, comungamos com os lagartos, com
que os répteis, como o próprio nome indica, é o cérebro reptiliano, porque sintetiza as necessidades básicas. Ele sintetiza a nossa sobrevivência. Está preparado para, de alguma forma, garantir os ritmos biológicos do sono, da fome, da sede, mas também está preparado para atacar se for ameaçado. E isto é igual no mundo animal, por isso, e é com este com que nascemos. É este que trazemos para garantir a nossa sobrevivência. Depois, mais tarde, desenvolvemos o chamado cérebro límbico, que é aquele que já é comum nos mamíferos e que partilhamos com os mamíferos, desenvolve um software emocional. Já é aquele que nos faz pôr em perigo para salvar alguém de quem gostamos. Nós percebemos comportamentos de proteção dentro dos mamíferos importantes. Mas o córtex pré-frontal, que é aquele que é exclusivo dos humanos, é aquele que se desenvolve só a partir dos 3, 4 anos, que começam pela fantástica idade dos porquês, não é? As crianças começam a perguntar porque é que querem lógica entre as coisas e só se termina de desenvolver já na idade adulta. E isto é muito importante, porque por muito que vocês, aos 14, aos 15, aos 16 anos, estejam maravilhados com pensamento hipotético-dedutivo, do ponto de vista de raciocínio e de cognição, com um fantástico mundo novo, a verdade é que ainda estamos na tomada de decisão, naquilo que são as funções executivas do cérebro, eles só terminam de se desenvolver, aos 21, aos 23 anos, dizem os estudos, que empurram cada vez mais para a frente esta competência. Isto é fundamental para perceber depois como é que nós somos capazes, aos 13 anos, de gerir, por exemplo, redes sociais. Não é por acaso que eu não coloquei isto aqui. Porquê? Porque nesta transição, o que é que nos diz os estudos mais recentes? E alguns com amostras já muito significativas. Há danos ao nível da interação social. Claro que é muito diferente dizer amo-te, olhos nos olhos. Também é muito diferente dizer vai à merda, olhos nos olhos. Percebem o que eu quero dizer? A questão do ecrã, a palavra é fundamental. A questão do português, de eu ser capaz de desenvolver competências sociais face a face, é fundamental no sentido de me construir com um conjunto de competências essenciais na transição para o mundo adulto. Se eu não as desenvolvo e se começo a brincar, mas sempre mediada por um ecrã, isto vai ter cada vez mais competências. E a questão do corpo, eu falava há pouco que crescíamos de forma diferente. Há imensas campanhas sobre a prevenção, sobretudo também na violência, das relações íntimas, da violência doméstica, vulgo o termo. Não é por causa disso que os números estão a descer. Claro que há cada vez mais uma mediatização do fenómeno, mas nós não nos tornamos melhores pessoas por decreto. E eu acho que a questão do brincar supervisionado da forma como está a ter um impacto muito negativo. Sobretudo os meninos são mais físicos, mais agidos, mais motores, precisam de corpo. Eu posso dizer 10 vezes ao meu filho mais velho, não batas no teu irmão. No dia em que ele levar uma arrochada do irmão, ele vai perceber muito mais rapidamente e vai deixar de bater. A nossa consciência corporal acaba de se construir na relação com o outro. Se eu vou proibir a bulha, se eu vou proibir a discussão, se eu vou supervisionar toda a brincadeira, o subir à árvore, no mundo animal, os animais constroem habilidades e competências a partir dessa exploração. Porque é que nós decidimos inibi-las? E é fundamental criar todo este tipo de competências na construção integrada daquilo que nós vamos sendo. E começa pela parte física e depois a parte emocional e a parte social. Depois há interferência no sono. Claro que os adolescentes, e até por uma questão antropológica, diz que o cérebro adolescente funciona mais tarde. O que é que isto quer dizer? Vocês vão adormecer mais tarde e acordar mais tarde. Os países nórdicos não marcam exames às 8 da manhã ou às 9 da manhã porque sabem que o cérebro
não está na sua otimização de recursos. Um cérebro adolescente aos 16 anos adormece ali mais perto da meia-noite e se calhar começa a funcionar às 10h30 da manhã. E isto até, do ponto de vista antropológico, é engraçado que é explicado pela questão do acasalamento, a noite, permitir mais tempo útil para essa tarefa. Mas isto quer dizer que quando falamos, e os estudos são assustadores, quando dizem que nós conseguimos passar 40 horas semanais num ecrã, ou fazer 12 km por dia de scroll, não é no ginásio, é de scroll. Nós temos que ir buscar tempo a algum lado. E vamos buscar, se calhar, às horas que deveríamos dormir. E este sono, não só o uso de ecrãs abusivos tem implicações no sono, estão a aumentar os episódios de epilepsia na adolescência, e episódios ligeiros, pequeninos, sem crises convulsas graves, mas estima-se que aquele ambiente todo muito escuro e eletroestimulado, com muita luz à frente dos olhos, esteja a ter um impacto muito negativo do ponto de vista neurológico. Depois, a questão da atenção. Eu acho que nós todos percebemos disso. Eu no outro dia estava a ver, eu gosto muito de história, aliás até durante 11 anos do meu percurso escolar achava que ia ser professora de história e acho que seria também igualmente muito feliz. Eu estava a ver um filme sobre o Churchill e disse assim, e fui comentar qualquer coisa, fui verificar uma data. 5 minutos depois estava a conversar com o meu marido e disse, mas o que é que eu ouvi? Eu já não conseguia memorizar a data. Isto para dizer que, à medida que vamos tendo a informação disponível na ponta dos dedos, guardamos menos, armazenamos menos e a atenção é cada vez menor. A atenção é cada vez menor, porque eu não sei se vocês sabem, mas ao longo do dia podemos receber, em média, cerca de 400 notificações. Mas isto para dizer que os meus filhos, o único ecrã que têm é a televisão na sala. Mas o meu pai, com 90 anos, vai fazê-los em maio, se Deus quiser, tem Instagram e eu fico muito feliz por ele também. Obrigada.